Fala pessoal, hoje eu quero falar com vocês a respeito do sistema de unidades do Blender. O sistema de unidades ele fica aqui no Properties Editor, dentro de Scene Properties. Eu vou expandir aqui o grupo Units e vou falar um pouco a respeito desses atributos aqui. O primeiro deles é o Unit System, onde a gente pode escolher dentre três opções. O padrão é o Metric, que é o sistema métrico, que é o mesmo que a gente usa no Brasil. O Imperial é usado nos Estados Unidos. Alterando algumas dessas opções, altera também a escolha em Length e em Mass. Length tem a ver com as dimensões do objeto e Mass tem a ver com a massa do objeto. Essa parte é usada em simulações físicas do Blender. Então, quando o sistema métrico está ativo, dentro de Length, a gente tem essas opções aqui, bem conhecidas nossas, né? Como metro, quilômetro, centímetro, milímetro e por aí vai. Na massa também a gente tem essas opções. E ao alterar para Imperial, você vai ver que aqui também a gente vai ter opções diferentes da métrica, como por exemplo milhas, pés, polegadas, e aqui também na parte de massa. Em Rotation, existem duas opções, que é Degrees, que são graus, e Radians, que é radiano. Eu vou abrir aqui o Sidebar com a tecla N, para a gente poder ver algumas coisas. Então, aqui, o tamanho desse cubo está como 6,56 pés, que é o equivalente a 2 metros. Então, se eu alterar aqui para o Metric, vocês vão ver que altera o valor e altera também o sistema de unidades aqui depois do valor. No Rotation também, aqui tem a bolinha que significa graus. Se eu mudar para radiano, a gente não tem a bolinha, fica só o valor. No Time ficam as unidades para tempo. O padrão aqui é segundos, seconds, mas a gente tem outras unidades que podem ser usadas e o time é usado em animações. Aqui no sistema de unidades tem também a opção None. None significa que só vai aparecer o valor, não vai aparecer a unidade, porém, na prática, funciona exatamente como o sistema métrico. Dentro de cada um deles, você pode ver que existe essa opção Adaptive. Eu vou fazer uma cópia desse objeto e eu vou colocar esse objeto, ele vai ter 40 centímetros. E existem duas formas de eu indicar esses 40 centímetros aqui. Eu posso selecionar aqui todos os campos e digitar 0,4, que essa aqui é a medida em metros, né? Vou dar Enter. Então, 0,4 metros equivale a 40 centímetros. Eu poderia também, vou voltar aqui, escrever 40 cm, 40 centímetros, e dar Enter. O resultado final é o mesmo, ele só está convertendo para metros porque foi a unidade que a gente escolheu aqui no Length. Porém, se ao invés de eu indicar uma unidade específica, eu usar Adaptive, eu posso ter unidades diferentes para diferentes objetos. Então, aqui você pode ver que eu tenho 40 centímetros nesse cubo e aqui eu tenho 2 metros, unidades diferentes na mesma cena. E esse Adaptive vai valer para todos. Ó. Eu tenho ele, menos aqui no Rotation, eu tenho também, só no Rotation que eu não vou ter. No Separate Units, quando você tem um valor quebrado, ele te dá a opção de mostrar aquilo em diferentes unidades. Por exemplo, esse cubo aqui, eu vou colocar 2,4 metros. Se eu habilitar o Separate Units, ele vai mostrar como 2 metros e 40 centímetros. É só isso que ele vai mudar aqui. Ó. Unit Scale é um recurso muito útil para quando a gente está trabalhando com objetos muito grandes ou objetos muito pequenos. Funciona assim. Imagina que esse cubo ele precisa ter 2 quilômetros. Eu vou alterar então aqui de metro para quilômetro. Então, você pode ver que
aqui a gente tem um valor bem quebrado e eu vou colocar aqui 2. Então, esse objeto ele tem 2 quilômetros agora de dimensão. A minha visualização ficou desse jeito porque o objeto é muito grande. E existe uma limitação no quanto a minha vista consegue enxergar. Se eu der um zoom para trás, ó, eu não consigo ver esse objeto por inteiro. Porque aqui na opção View, o End, que é o clip, seria aqui. O Clip Start é esse campo, Clip End é esse daqui. Ou seja, o máximo que a vista consegue ver é até 1 quilômetro. Eu teria que mudar isso daqui para 2 quilômetros e aí eu começo a enxergar o meu objeto. Eu estou dentro dele. Eu vou distanciar para tentar enxergar esse objeto e eu também não consigo ver ele por inteiro. Eu tenho que aumentar aqui, sei lá, vamos colocar 4 quilômetros. Então, eu tenho que aumentar muito o meu clipping. Então, para evitar que eu aumente aqui demais o clipping, vou voltar aqui para 1 quilômetro. Deixa eu voltar aqui, esse objeto aqui para 002. Beleza. Então, ele está menor. E aí, o que eu faço, então? Em vez de aumentar demais esse objeto, eu faço uma compensação aqui no Unity Scale. Eu vou manter o objeto nesse tamanho, nessas dimensões, porém, a compensação no Unity Scale vai fazer com que os valores aqui do campo sejam equivalentes ao que eu quero, no caso, 2 quilômetros. Para isso, eu tenho que aumentar o valor do Unity Scale em 1, 2, 3 dígitos depois da vírgula. Então, vai ser 1000, Enter. O meu objeto ele continua naquela dimensão, mas o valor equivalente aqui é o que eu estou procurando, 2 quilômetros. A mesma coisa para objetos muito pequenos. Digamos que, vou voltar aqui para 1, vou colocar aqui 2 metros. Eu vou mudar aqui de quilômetros para milímetros. Então, agora que eu estou em milímetro, imagina que eu preciso que esse cubo tenha 2 milímetros. Então, ele fica muito pequeno e eu vou ter problema com clipping do mesmo jeito. Eu vou ter que ir lá, voltar no clipping, só que agora no Start Clipping. Eu vou ter que diminuir esse valor aqui para poder conseguir enxergar o objeto. Então, eu vou voltar o valor aqui de 2 metros. Então, eu faço a compensação no Unity Scale, só que agora, em vez de aumentar o valor do Unity Scale, eu vou diminuir 0,0001. E aí, eu tenho o meu objeto aqui com 2 milímetros e o tamanho físico dele continua inalterado. Uma observação com relação ao Unity Scale é que essa conversão que ele faz aqui não afeta a física. Se você for fazer alguma simulação física, o que vale para o Blender é esse tamanho aqui. Na prática, para simulação física, esse cubo tem 2 metros. Lembrando também que, vou voltar aqui, vamos colocar metros aqui de volta. Então, lembrando que se você tiver também uma unidade de medida que não seja métrica, você também consegue fazer uma conversão aqui nos valores. Digamos que você precise modelar um objeto e a referência que você tem está em polegada. Então, sei lá, diz que esse objeto ele tem 2,1 polegada. Então, você pode vir aqui, ó, digitar 2,1 e colocar o símbolo de polegada, que é essa aspas aqui, e dar Enter. Ele faz a conversão para o sistema métrico. E se você estivesse no sistema imperial e precisasse digitar valores de unidade de sistema métrico, iria acontecer a mesma coisa. Então, o sistema de medidas do Blender, ele é muito bom. A gente consegue ter uma exatidão na modelagem, caso seja necessário, permitindo que a gente consiga usar as referências métricas para manter o nosso objeto na escala natural. Tá ok? Espero que tenha ajudado. Se tiver ficado alguma dúvida, posta aí nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo.